Valeu, foi um bom futebol. O que é que tu tá achando dessa condição aí? Aí estava na reserva. O menino, o que é que você acha do Gustavo nesse contexto, nesse conjunto da obra aí? Eu ainda acho que a pedra a ser lapidada nesse exato momento do esporte, Gustavo, Alessandro, seria o Mikael. O Mikael, para mim, deveria ser a bola da vez do Esporte Clube do Recife para trabalhar pensando em venda. Porque o Mikael é um jogador mais teoricamente pronto, não que ele esteja pronto, mas é um jogador mais desenvolvido que o Gustavo. Não à toa ele era a terceira opção, porque o titular seria Thiago Neves. No pôr de Thiago Neves seria Thiago Lopes. Então, o jogo contra o Retrô caiu no colo do Gustavo, que ele não seria utilizado, e para mim seria um outro erro, porque o Gustavo já merecia titularidade até na vaga do Toró, mas enfim, são escolhas da comissão técnica, era do César Lucena, agora com o Humberto Lousa. Então, se for para pensar em venda, em desenvolver jogador para vender, o correto seria foco e atenção em Mikael, porque Mikael tem uma boa perna esquerda, tem um bom condicionamento físico, e não é condicionamento físico malhado, não, de sair para a academia, para reforço muscular. É o biotipo dele, é um biotipo diferenciado. Vi muita gente comparando com o Adriano Imperador, e sim, concordo, pela pancada no pênalti que foi lá contra o 7 de setembro, pelo vigor físico, a qualidade técnica, logicamente, que não é a mesma, porque é um garoto ainda, vai se estruturar. Adriano se estruturou depois de um bom tempo na Itália, no Flamengo. Eu só não gostei, claro, tá livre, são outros tempos, mas essa história de já pintar o cabelo, sabe, já me mostra uma coisa que eu não curti muito. Eu tava fã dele 100%, já não tô mais 100%, tô 90%. Parece que os caras já se desfocaram um pouco do futebol, como são vitrine, opa, o povo tá me vendo, vou pintar aqui o cabelo, né? Parece que... É uma besteira danada. Para mim é uma besteira danada, respeitando a opinião, mas é besteira. É a mesma coisa que raspar a cabeça, pintar cabelo, fazer um dread, tá curtindo. Mas a gente tá lidando. Mas a gente tá lidando, a questão não é nem essa. A gente tá lidando com um atleta que ainda não tem essa moral toda. Tá aqui, pronto. Mas vamos ver em outro clube, em outra situação. Bora ver ainda na estrada, porque pode ter, né? Como já teve partidas aí que ele não jogou. Então, ainda não é hora de chamar atenção para um cabelo. Sei lá. A questão não é estética, não. A questão é de foca no trabalho e sei lá. Por exemplo, essa minha opinião pode ter vários colegas aí, vários torcedores que já estão pensando. E poderia eliminar essa questão, não aparecer e só focar no menino, no futebol, naquela coisa toda. Mas é como você disse, né? De repente, pelo marketing, há quem vai dizer assim, ele está na vitrine agora, ele está aparecendo, então vai se diferenciar de todo mundo com aquele cabelo horroroso, por sinal. Mas, enfim, cada um que vá. Mas eu te interrompi, Zofka, desculpa. Não, só para fechar esse assunto, é o que ele se achar melhor vestindo, usando na cabeça, careca, loiro, ruivo. Não sendo na gente, né? Eu particularmente, eu gosto do meu cabelo assim, grande ou cortado, mas não vai fazer diferença no que eu vou falar, no que eu vou comentar. Jogando bola, né, Alessandro? Jogando bola é o que interessa, é o que importa. O problema é que ele tá jogando bola, mas pode chegar um momento que não jogue. Aí Romário sempre dizia, enquanto eu jogo bola, a turma tá elogiando, mas eu sei que minhas farrinhas, né, aquelas coisas todas que ele tinha, quando eu não fizer um gol, duas, três partidas, aí ninguém vai dizer que é farra, que é isso, que é cachaça, que inclusive o Romário nem bebe. O negócio dele era mulher e noitada, dançar e outras cositas mais aí, enfim. Mas o meu medo é esse, é isso que eu estou dizendo. De repente, dá um terral de gol, olha, já botou o cabelo diferente, já fez isso, já fez aquilo, e a gente não sabe, de repente, a cabeça do Humberto, a gente não sabe a cabeça da comissão técnica, outra galera do Sul. Enfim, são nuances aí que podem, né, permear nessa situação aí de atrapalhar. Fala, Linés. Alessandro, sabe o que me preocupa no caso do Gustavo? Me preocupa o seguinte. Esse negócio de dizer que jogador de futebol não vê as coisas é conversa fiada, né? Eles estão mais antenados aqui no celular, nas redes sociais, do que a gente, né? Sim. Me preocupa isso de que ele sabe que hoje tem time A, B e C de olho nele. O empresário também sabe, né? Sim. Aí coloca o menino para jogar ontem e o empresário diz assim, moleque, arrebenta, é o teu jogo. Né? Por exemplo. E o menino pode ficar um pouco nervoso. Eu particularmente acho que ele não fez um mau jogo. Eu vi muita gente criticando, mas eu acho que ele não fez um mau jogo. Em umas 2 ou 3 tentativas, ele tentou meter a bola assim de longa distância para o Mikael, por exemplo, para tentar deixar o Mikael na cara do gol. Ele ousou fazer isso. Isso já mostra que o menino tem coragem, se garante no que faz.
Porque, pô, se você vai dar um passo do meio de campo até a barra, você tem que se garantir, não é? Você tem que ter qualidade para isso. E ele já mostrou caráter em tentar fazer isso. Errou como qualquer um erra. Eu erro, Alessandro erra, Romário errava, então qualquer um erra num jogo de 90 minutos, né? Então é importante observar duas coisas. Primeiro, se vai vender, vende logo, né? Segundo, não podemos vender tanto barato. E a segunda coisa seria o seguinte, se vai colocar o menino para jogar, tem que dar ele tempo. E tem que desfocar um pouco esse negócio de que, ó, tu tá na vitrine, senão o menino vai se empolgar e pode ser que ele entre num jogo nervoso e não desempenhe o melhor futebol que ele tem. Porque para ter tanta gente de olho, é que realmente o menino tem valor, não é? E ele já tem um título nas costas, né? Ele já foi campeão com a seleção brasileira, se não me engano, do torneio de Toulon. Toulon, o mesmo de Leonardo e... Me ajuda aí, Zóficas. Leonardo e Juninho, não foi na época? Ou foi Chiquinho? Foi Chiquinho. Foi na Juninho Pernambucano, certeza. Juninho Petrolina ou Juninho Pernambucano? Não, Juninho Pernambucano. Inclusive, a época eu encontrei ele na Católica, no início, aquela coisa toda, aí veio falar comigo e parabenizei essa história do Juninho, certeza. Agora eu não lembro o outro, se era Chiquinho ou era o Leonardo. Acho que foi o Leonardo, que Léo foi pro Vasco em seguida, depois, enfim... Eu acho que ontem a partida do Gustavo ele não jogou ruim. Eu acho que ele jogou bem. Mas pode ser aquela pressão em cima dele para ele mostrar futebol. Expectativa, né, Linésio? Isso, Zóbita. Aquela expectativa, Rodrigo, exatamente. Então tem que chegar alguém no esporte e dizer, olha, garoto, você joga pra caramba. Possivelmente você vai render frutos pra gente, você vai ter um contrato melhor mais adiante num time ou no mercado maior que o esporte. Mas vamos com o pé no chão, né? Mostra teu futebol. Quando você entrar no campo, esquece que tem gente te vendo. Joga bola, que aí o teu futebol vai fluir. Porque é importante tirar esse peso das costas do menino, né? Porque como o Rodrigo mesmo aí falou, ele ainda não está tão preparado quanto o Mikael. O Mikael já é um jogador mais acostumado a jogar, digamos assim. Exatamente, entendeu? Aparenta. E é necessário fazer isso com o garoto, porque ele é muito bom jogador. Muito bom jogador. Zófica, pode render frutos ao esporte. Zófica, tem uma história aí pintando de alguns nomes, algumas situações, mas que história é essa? 2 laterais à vista e 2 volantes. Conta essa história aí, meu querido. Me dá mais propriedade aí, mais detalhes. Que história é essa? Alessandro, pelo que eu estava sabendo, pelo que eu fui dar uma xeretada, como diriam por aí, é lateral e volante. É o que o Sport está buscando hoje no mercado. Até perguntei assim, é o segundo volante? Aí disseram assim, também. Aí semana passada saiu aquele burburinho do Rodrigo Lindoso. E citando o nome, porque aconteceu a sondagem, a consulta ao Rodrigo Lindoso, só que se assustaram com o salário do Rodrigo Lindoso, igual se assustaram também com o Everaldo no começo do ano. O Sport foi atrás do Everaldo. Mas vai atrás de jogador de Inter, de Flamengo, de Grêmio, não se assustar com o salário, puta que pariu. Com perdão do palavrão. Porra. O mais pobre aí ganha 300 pau. Vai querer era o Everaldo. O Everaldo, a informação de Antônio. Olha a folha do Flamengo. A folha do Flamengo é 24 milhões, bicho. Eu vou comprar passo na loja da Land Rover com meu Fiatzinho Uno, aí eu olho, entro. Quanto é esse carro aqui? 500 mil, caramba, né? Mas enfim, fala aí, Rodrigo. A informação de Antônio Gabriel, lá da Rádio Jornal, era que Everaldo ganhava 280 mil. Aí a primeira informação que chegou foi que o Sport ia dividir meio a meio, 140 para lá, 140 para cá. Aí eu, caramba, vão pagar 140 mil em Everaldo. Depois o Antônio informou que eram 30% do salário que o Sport ia pegar. Eu, 80 mil, 85 mil já é um valor mais adequado à realidade do Sport, porque assim, não adianta você ir lá buscar o atacante por 300 mil e depois endividar, não pagar e tome processo depois. Então, fez um acordo bom com o Everaldo e estão tentando também ver o que acontece com o Rodrigo Lindoso. O Sport está atrás de lateral direito, soube também que o lateral direito não vai ser um lateral com o staff, com o quilate do Patrick, não espere, por exemplo, o Jonathan que queriam, do Atlético Paranaense, um lateral mais rodado, encarimbado, não. O lateral direito que deve vir é um lateral direito emergente. Soube de lateral direito que fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro ano passado, mas não tem um bom histórico extracampo. O Sport foi lá, sondou ele, que foi do Cuiabá. Tem outro lateral também, que agora fugiu o nome, que está fazendo um bom Campeonato Paulista. O Sport foi atrás. E esse segundo volante.
esse segundo volante aqui tem que ser a peça que o Sport tem que fazer aquela história do menino dos olhos de ouro. Tem que ser a peça para chegar, para vestir a camisa 8 e para ser o titular. É isso que me preocupa. Primeiro volante, o Sport já tem Marcão, já tem Zé Wellington, já tem Renteria, já tem Ronaldo, porque Ronaldo está sendo utilizado mais como uma peça de saída de jogo, e é um pecado ver Ronaldo sendo uma peça que municia o ataque. Ronaldo deveria ser primeiro volante. Ele nem qualidade tem para isso. E evoluiu muito, porque eu sou um dos maiores críticos de Ronaldo há 2 anos. E ele me mostrou ser uma peça útil ano passado. E nesse começo de 2021 estava sendo o melhor jogador fazendo a função de segundo volante. Para a gente ver como é que está o Sport Clube do Recife. Então, essa peça do segundo volante ela tem que ser extremamente... ter o cuidado para não ser uma aposta, ser a contratação que venha, que chegue e agregue. Similar a Anselmo, a Jair, similar a Patrick, que venha e que jogue. E foram jogadores que vieram em baixa. Agora que venham e que o Sport acerte nessa contratação. Então, Alessandro, resumindo, lateral direito emergente, que deve estar vindo para o Sport Clube do Recife. Então, também atrás de mais um volante e que tragam esse segundo volante carimbado para jogar com a camisa do Sport. Volante que só a bexiga nesse tempo. Bora contar, Alessandro. Marcão, Zé Wellington, Renteria, Ronaldo, aí tem Ricardinho, Betinho e João Igor. Mas óbvio, cara, a volância é uma posição que se toma muito cartão amarelo, muito cartão vermelho. Tem que ter muito jogador mesmo, cara. Tem que ter muito jogador bom, não é? Aí é diferente. Aí é o que eu ia complementar agora. Tem que ter qualidade. Aí é outra história, meu querido. Mas jogador com qualidade recebe menos cartão, inclusive, do que o jogador que não tem qualidade. Tem isso também. Isso também é verdade. Também é verdade. O Zófica e meu querido, deixa eu voltar para a tela aqui. Com relação a Everaldo e Rodrigo Lindoso, você colocou aí com muita propriedade. Inclusive, salvo engano, o Rodrigo Lindoso, quem deu essa primeira notícia lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi um colega meu, o Colar, que cobre o Internacional de Porto Alegre. E a gente ia fazer até uma live na última sexta-feira e não deu. Houve um imprevistozinho aí à tarde e ele pediu desculpa, mas pode ser que pinte uma outra live plantão aqui. Fica ligado. Então se inscreve, dá like, aciona o sininho das notificações e ajuda a gente aqui nessa luta. Rodrigo Lindoso, mais ou menos eu imagino a resposta de vocês. Mas é Everaldo que está chegando e o Rodrigo Lindoso. O Everaldo chega para ser titular e o Rodrigo Lindoso há espaço para ele também entre os 11 do Sport? Com vocês. Eu acho que qualquer jogador que está chegando agora, ele vem para brigar pela titularidade, né? Espaço sempre há para todos eles. Agora, vamos ver qual deles vai ter a capacidade de agarrar com unhas e dentes assim a vaga de titular no time do Sport. É necessário ter um elenco maior, com qualidade, como você estava dizendo aí? Sim, é necessário. Agora, é importante de que o jogador venha e saiba que, aqui tens que brigar pela titularidade. É aquele mesmo negócio do Trellis com o Mikael, né? Trellis chegou e disse, não, Trellis já é titular. E não mostrou serviço. Né? E estávamos abdicando do Mikael. A mesma coisa tem que ser com os outros jogadores que estão chegando em qualquer posição. Principalmente aí nessa parte aí, falando em questão do Rodrigo Lindoso. Ele tem qualidade? Tem. É bom jogador. Não está sendo utilizado lá no Inter, se não me consta, mas é bom jogador. Vem com um salário um pouco alto para os padrões atuais do Sport, mas ele tem que brigar pela posição. E se ele briga pela posição e consegue se firmar como titular, aí os demais vão ter que comer aí um feijãozinho com arroz para tentar tirar a posição dele, né? Mas eu acho que todos têm que vir para brigar. E todos podem ser titulares, na minha opinião. São muito equilibrados. As contratações são muito equilibradas. E pegando a deixa, Linés, é que assim, a contratação, por exemplo, do Rodrigo Lindoso, você trouxe o Zé Wellington e trouxe Marcão. Você tem Marcão, então você tem 2 jogadores já para fazer uma função de primeiro volante. Mas o Marcão fez 2 séries A de Campeonato Brasileiro. Tudo bem, mas é aquilo que eu te falei, Rodrigo. Essa posição... Ok, Marcão fez 2 séries A, mas Marcão gosta de tomar um cartãozinho amarelo, né? Então a gente tem que ter alguém para substituir Marcão com alguma qualidade. Seja Rodrigo Lindoso titular e Marcão substituindo o Rodrigo Lindoso,
ou Marcão titular e Lindoso substituindo o Marcão. É necessário ter banco de reserva, sabe? É necessário, porque é uma posição muito importante, porque marca, começa a jogada e sofre muitos cartões, principalmente cartões amarelos, né? Então é necessário trazer, cara, é necessário. Agora, a qualidade dos jogadores aí é outro tema, como vocês estavam falando aí, né? Porque o Rodrigo não é certo que venha. O Sport sondou, viu o salário exorbitante que foi, deu uma ré, vai ver se consegue alguma reatuação salarial. Não é certeza que vem. Agora sim, volto a tocar nesse ponto. Tem Renteria, tem Ronaldo, tem Marcão, tem Zé Wellington. Para mim, a cota de primeiro volante fechou. Fechou, porque você vai ter Marcão, que é o titular, que foi titular no passado, que foi titular em 2018. Tem Zé Wellington e a terceira opção tem Renteria. Não adianta também encher a equipe com boas peças em uma função, que faz uma determinada função, e na outra ter Betinho, Ricardinho, João Igor ou Ronaldo. Você tem que ter um equilíbrio também na hora de fazer a contratação, na hora de trazer a peça. Por exemplo, vai trazer para o Sport Clube do Recife um segundo volante e tem no banco Betinho ou Ricardinho. Ok, beleza. Porque Betinho ou Ricardinho no banco a gente até aceita. A bronca é ter Betinho ou Ricardinho como titulares, um ou outro. Então, eles no banco você já dá aquela amenizada, já dá aquela situação. Meu titular é esse. Esse é o meu cartão de visitas. Você mais ou menos concorda com o que eu estou falando, acho eu, porque você pode ter Betinho e Ricardinho como opções no banco, no segundo tempo, ou coisa assim, mas aí você traz um cara titular, né? E se tiver mais um quarto jogador, para não inchar o clube, não inchar a folha, empresta. Aí faz negócio. Da mesma forma que o Sport quer um jogador emprestado dividindo o salário ou pagando menos, o Sport faz a mesma coisa, sei lá, com Confiança, um América de Natal, um Botafogo da Paraíba. Mas aí é só um detalhe, Linésio. É só um detalhe para a gente fixar nesse volante, porque assim, ter 3 volantes do quilate de Marcão, Zé Wellington e Rodrigo Lindoso para jogar um, é complicado até para moldar elenco, é complicado para trabalhar a cabeça dessa peça. Não é fácil você ser terceira peça de primeiro volante, não. Porque, assim, tem Marcão que é o titular, ou Rodrigo Lindoso ou Zé Wellington. Isso, gente, não é Rodrigo Lindoso contratado, é uma suposição. Uhum. Vai trabalhar a cabeça de uma dessas peças para ser a terceira opção. Trabalhar a cabeça de uma peça para ser a terceira opção como Ronaldo ou como Renteria, beleza, é uma situação. Agora, ter 3 jogadores pagando um salário elevado. Zé Wellington não veio barato, não. Zé Wellington, Sabino e a outra peça que veio, e o Zé Wellington acrescentaram R$500 mil à folha do Sport. E o Renteria foi um salário pequenininho, bem pequeno. Então, você já imagina Zé Wellington e Sabino o quanto custaram ao Sport. Isso são palavras do diretor, da direção do Sport. Então, trabalhar a cabeça de Marcão, Zé Wellington ou Rodrigo Lindoso, é melhor ter só 2 dessas 3, ter a terceira opção como Ronaldo ou como Renteria, e municiar o segundo volante. Ah, mas dá para jogar Rodrigo Lindoso e Marcão? Dá, mas vai fugir da característica do técnico. Você vai sair daquele esquema que tem um volante mais pegador e um segundo volante que saia para o jogo, tendo 2 jogadores que são mais marcadores, pegadores. Então, você também tem que estruturar o elenco, você tem que trabalhar a cabeça, o psicológico, porque o ideal mesmo seria ter 2 jogadores para cada função, para cada posição e ter o terceiro sempre da base. Era o ideal. Ano passado o Sport não teve isso. Esse ano a gente já espera que o Sport tenha, pelo menos está contratando para isso. Marcão e Zé Wellington, primeiro volante, falta contratar esse segundo volante, ali no meio já tem Thiago Neves, Thiago Lopes e Gustavo, nas pontas você já tem Toró, Neilton, Veraldo, Maxwell, tem mais alguém que está fugindo o nome, está sondando agora o Paulinho Mocelin. No ataque tem Trellis, que eu não teria contratado, mas contrataram, e tem Micael. Então, você já vai colocando uma peça lá e uma no banco, uma lá e uma no banco. Encher de jogador uma Mocelin uma boa? Mocelin uma boa? É uma boa. Agora eu vou fazer também uma ressalva, Alessandro. É uma boa para o banco. Porque assim, não adianta você ter vários jogadores de banco de reserva. Não adianta você encher o elenco com o Maxwell, com o Mocelin, com o Dalberto. Vem para compor, né? Esse vem para compor. Exato. Foi a mesma mas sabe qual é a vantagem, Rodrigo, nesse caso? É que esse jogador já jogou com o Humberto ano passado na Chapecoense, né? Então, o treinador, ele está indicando um jogador que ele realmente conhece. Está assinando, Está se responsabilizando mais do que tudo. É porque o treinador sabe o que esse jogador pode oferecer, né? Tudo bem, o cara lá estava acostumado com um elenco e agora vai jogar com outro, não é? É diferente.
Mas Jair trouxe um monte de jogador também dele, um monte de jogador tá aí que não presta, né? Então, a confiança dele... Jair não trouxe 3 jogadores que ele indicou do ano passado. Mas a diferença, Zóvica, sabe o que é? É que Jair estava parado. Jair, antes de voltar para a atividade, treinando esporte... Não, Linésio. O Jair indicou, só que não trouxeram. Márcio Araújo não foi indicação de Jair. Ok, entendi. Micael... Dalberto foi ele, não? Júnior Tavares foi ele. Eu tenho certeza que Júnior Tavares foi ele. Dalberto eu não lembro. Dalberto eu não lembro. Salvo engano, Dalberto foi ele. Mas a galerinha... Serrato não foi Jair Ventura. Então, muita gente... Eu lembro que eu tinha feito a pergunta para Jair Ventura na coletiva, quando eu estava na HIT. Jair, Micael e Márcio Araújo. O departamento de futebol analisou, viram opções nossas. Eu tirou dele da reta, porque o que ele poderia dizer? Não, foi indicação minha, analisei. Então, ele saiu da reta dele. Então, mas nesse caso, Rodrigo, deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Nesse caso, Jair Ventura pedia jogadores e a direção não trazia, e Jair Ventura aceitava jogadores que a direção indicava, era isso? Não era que a direção aceitava, era aquela situação. Linésio, me dá esse plano A aqui. Aí Linésio, Rodrigo, aqui na Costa Rica eu tô sem dinheiro, não vai dar para te dar, não. Aí Linésio virava para mim, Rodrigo, eu tenho essa peça B aqui. O técnico coçava a cabeça, mas se não for essa, não vai ter ninguém. E vinha. Mas tinha análise ali com o clã da direção do esporte, com Jair Ventura e traziam. Agora, de Jair Ventura dizer, é esse o salvador da pátria, não teve, não. Nenhum. O único que Jair botou e disse, esse daí pode trazer, foi o Júnior Tavares. E conversou com o Thiago Neves. Foram os 2 que eu lembro. E, querendo ou não, foram um titular e o outro a estrela da equipe. Mas será que nessa renovação de Dalberto não teve o dedo do Jair dizendo, não, deixa eu rapaz aqui? Aí teve. Então, na permanência teve. Pronto. Então, Dalberto, para mim, é a imagem que fica.